Tudo bem? Boa tarde. Provavelmente vou conseguir postar esse vídeo só à noite, porque até converter, até eu conseguir jogar pro YouTube, mas vou tentar fazer isso o mais breve possível. Sei que estou assim, super em cima da hora, mas acho que não custa falar com vocês, né, pela aula, por mais que ontem foi um dia muito difícil para mim. Eu tinha prometido que ia fazer ontem, mas não consegui. Acho que vale a pena a gente falar sobre hipertensão e gestação, porque afinal de contas é um assunto assim bastante importante, não só para a questão da prova. A prova, vocês desencanem com a prova, porque a prova vai estar fácil. A questão é o número de grávidas hipertensas que a gente tem hoje em dia na população geral é muito alto, né? E cada vez maior, porque aumentou o número de obesidade, aumenta o número de comorbidades, aumenta a idade materna, né? Que hoje em dia as mulheres sempre preferem engravidar mais tarde. Então, tem alguns fatores aí que vão a favor dessa doença, infelizmente, a gente precisa saber lidar. Vamos lá? Então, para a gente falar da classificação da hipertensão na grávida, nós temos duas formas. Aquela grávida que já era hipertensa, muito antes de engravidar, né? Ou sabidamente ou não, mas ela já era hipertensa. Ou então a grávida que adquire hipertensão por conta da gestação, o que não quer dizer que ela vai ser hipertensa para sempre, né? A gente só está considerando que ela está hipertensa neste momento por causa das alterações gravídicas mesmo, né? Por causa das alterações no organismo materno. Antigamente, até um certo tempo atrás, a gente dividia em hipertensão arterial crônica, né, que é a HAC, né, essa sigla aqui primeiro, e depois doença hipertensiva específica da gravidez, aquela que desenvolvia por causa da gravidez, a hipertensão. Mas não existe mais essa classificação dessa DEG ou doença específica. Agora, qualquer hipertensão que acontece por causa da gestação já é chamada de pré-eclâmpsia. Então aí a gente não tem mais alternativa, né? Então aí a gente vai só definir se é uma pré-eclâmpsia leve, se ela é grave, se ela é síndrome HELP, porque a HELP pode acontecer tanto pela crônica quanto pela doença hipertensiva, mas isso a gente vai ver mais adiante, e a própria eclâmpsia, né? E da hipertensão arterial crônica, ela pode ser não complicada, se Deus quiser seria não complicada. O ideal é que não tivesse, né? Mas se for diagnosticada, que ela seja não complicada, ou então ela pode ser complicada justamente pelas alterações da gravidez ainda, superajuntadas aos motivos da hipertensão crônica que ela já tinha. E aí a gente ainda tem pacientes com quadros ainda mais graves, por exemplo, hipertensão crônica com insuficiência renal ou com insuficiência cardíaca. Então, a gente pode ter essas variações também. Das formas graves, né, das hipertensões gestacionais de uma maneira geral, a gente tem nas pacientes que se tornam hipertensas por causa da gravidez, a pré-eclâmpsia grave, HELP, iminência de eclâmpsia e eclâmpsia. Nós vamos falar de cada uma delas daqui a pouco, bem detalhado. E ela pode ser hipertensa crônica com forma grave se ela tiver uma hipertensão crônica complicada, ou se superajuntar a DEG, ou se ela tiver insuficiência renal ou insuficiência cardíaca. E aí, vamos falar então, aqui só mais uma classificação, né, para falar que são quadros que parecem ser muito similares, mas na verdade não. Nós vamos falar então, primeiramente, da hipertensão arterial crônica na gravidez. Então, ao contrário do que se pensa, a gente fica pensando assim, ah, mas aí a paciente já era hipertensa crônica, né? Então, não vai ter tanta repercussão no organismo dela, o fato de ela estar grávida não vai piorar, porque ela já era. Muito pelo contrário, se ela já era hipertensa crônica, então, entre aspas, ela já tem lesões, né? E nem tão entre aspas assim, né, gente? Porque a gente sabe que a hipertensão a longo prazo vai gerar danos para o organismo. É a mesma coisa de um encanamento que tem que aguentar uma pressão de água muito maior do que um encanamento que a água passa devagarinho fluindo, né? Ela aguenta pressão. Então é um encanamento que vai aguentar menos, vai durar menos tempo e vai dar manutenção mais cedo. Mesma coisa com os nossos vasos, mesma coisa com os nossos órgãos, principalmente com os rins. O coração também sofre, mas os rins têm vasos assim extremamente frágeis e como a circulação lá é bastante intensa, é o primeiro que sofre, não tem jeito, né? Então tem mais chance de morbidade, quer dizer, de ter consequências permanentes por causa da hipertensão crônica na gravidez,
que a gravidez sempre vai ter alterações fisiológicas, sempre, né? Por mais que algumas grávidas essas alterações fiquem mais evidentes e outras grávidas não, mas sempre tem, né? É uma sobrecarga para o organismo materno a gravidez. Então a gente precisa, como posso dizer, observar muito de perto essas pacientes. Elas precisam de um acompanhamento bem rigoroso mesmo. Então, elas têm mais chance não só de morbidade, de ficar com sequelas por causa disso, por exemplo, de precisar de ter alguma complicação renal a ponto de ser submetida a hemodiálise depois, né? É uma possibilidade, eu já vi isso acontecer. O paciente ter complicações vasculares específicas por causa disso, acidente vascular cerebral, por exemplo, sabe? E mortalidade materna 5 vezes mais, justamente por isso, porque o organismo dela já está funcionando ali meio no limite. Vem a gravidez para sobrecarregar mais ainda, e aí muitas vezes a gente tem o óbito dessas pacientes, sim. Fatores de risco principais: obesidade. Como eu disse para vocês, a obesidade é algo que cresceu muito e cresce cada vez mais por causa do estilo de vida, por causa da alimentação ruim, por causa dos maus hábitos. As mulheres bebem muito mais hoje, elas fumam muito mais. Então, não é só obesidade, a gente tem outros fatores, mas assim, a grosso modo, obesidade é o principal fator. E, além de tudo, a gente ainda tem a idade materna, que é aquilo que eu conversei já com vocês em outra oportunidade, que as pacientes, por um lado, isso é bom, né, de planejar muito mais para engravidar, de não ter aquela coisa de engravidar até os 25 anos, igual a geração dos nossos pais tinha. Mas, na maioria das vezes, esperar significa alguns sacrifícios, né? Algumas pacientes querem trabalhar, querem terminar de estudar, e primeiro fazer mestrado e depois não sei o quê. Tudo isso para depois pensar em ter filhos. E aí, quando a gente vê, nós já estamos com 39, 40 anos, e a consequência pode sim ser que nesse momento você já tenha se tornado hipertensa, e aí a hipertensão crônica na gravidez tem esse risco sim. E o risco de morte fetal é de 6 para 1.000 nascidos vivos, né? Isso é um dado de 2016, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e acomete 5% de todas as gestantes, essa questão da hipertensão crônica. Então, quando que a gente vai considerar que uma grávida está hipertensa, né? Quando que ela passa a ser considerada uma paciente hipertensa? Quando a pressão sistólica é maior ou igual a 140 e a diastólica maior ou igual a 90. Ah, mas foi só uma vez, doutor, eu cheguei correndo aqui e vim atrasada e no pré-natal esse aparelho delas que tá assim, ou eu medi com o aparelho da minha mãe, eu medi com o aparelho da minha irmã, e por isso que ficou assim. A gente nunca vai, a gente nunca vai definir isso, né? Assim, de cara só com uma ferição. Até porque não é dessa forma. Então, a gente tem que ter essa aferição de 140 por 90 antes das 20 semanas. Isso é importante também. Porque vamos supor que a paciente tenha isso com 12 semanas, lá na primeira, segunda consulta dela de pré-natal. Ai, doutora, eu tô nervosa, é minha primeira consulta. Não interessa. Não tem alteração sistêmica, não tem alteração hormonal, nada que justifique pela gravidez esse tipo de alteração, né? Então a gente tem que sempre considerar que se for qualquer aferição, né? A gente tem que considerar sempre pelo menos 2 aferições com 4 a 6 horas de intervalo, né? De preferência em dias separados, mas se for uma hipertensão muito grave, se for uma medida muito alta, você já não vai deixar ela embora. Você vai, deu 16 por 12, sei lá. Você não vai falar para o paciente, olha, vai para casa, vamos continuar ferindo e depois a gente vê. Não, a gente já vai manter a paciente no serviço, em observação, daí 4 horas a gente vai aferir novamente e já vamos ver qual a medida que a gente conseguiu e qual a providência a ser tomada, né? Se é necessário, por outros sintomas, outros comemorativos, encaminhar essa paciente para um serviço de referência, para uma maternidade, ou se a paciente não tiver mais nenhum sintoma, a gente poderia muito bem, por exemplo, 14 por 9 nas 2 ocasiões, a gente poderia prescrever medicação para casa, para que a paciente faça acompanhamento em casa.
Mas para a gente definir se é hipertensa crônica na gestação mesmo, menos que 20 semanas, duas aferições iguais ou maiores que 140 por 90, com intervalo de 4 a 6 horas e sempre aferir da maneira certa. Né? Aquele aparelhinho digital, aquele que é assim, ó, no punho, ele não é tão confiável. Por quê? Porque ele exige uma calibração periódica muito curta, né? De mais ou menos uns 2 meses. E ninguém faz isso. Às vezes fica lá na gaveta 1000 anos, aí quando alguém lembra, aí que alguém vai aferir. Então, de preferência, que seja uma aferição no serviço ou com uma pessoa que realmente entenda disso. E se for para ser um aparelho para você usar sozinho, um aparelho caseiro, por exemplo, que seja aquele que você coloca o manguito mesmo no braço e aperte o sensor digital dele, né, para que ele faça a sua aferição a partir do braço e não do pulso, que o pulso não é tão fidedigno assim. Certo? E sempre levar o manguito à altura do coração, de preferência sentado em uma mesa, assim, né? Numa cadeira, mesa de apoio, para você apoiar o braço, descansar ali por 10 minutos e depois fazer a aferição, certo? E aí, hipertensão crônica na gravidez é essencial, assim, sem nenhum outro motivo, sem ter alguma outra alteração muito relevante, né? 90% são hipertensões crônicas essenciais, simplesmente porque acontecem. Agora, na hipertensão secundária, a gente tem, na verdade, 10% desses casos, né, que cursam com alguma alteração que leva à hipertensão crônica, né? Então, doenças vasculares do colágeno, lúpus, esclerodermia, diabetes, feocromocitoma, glomerulonefrite, estenose da artéria renal, são motivos muito comuns, mas não vem ao caso a gente se preocupar com isso agora, porque eu tenho certeza que vocês já tiveram essa aula de hipertensão secundária quando passaram no estágio de cardiologia, né? E agora também devem ter revisado agora durante o estágio de emergências. Mas só para lembrar, assim, só para refrescar a memória dos motivos principais que isso acontece. Então, gente, existem outras formas de se descobrir hipertensão crônica numa gestante, né? Já aconteceu comigo, por exemplo, de a gestante falar assim: ah, então, doutora, eu já tomava. A gente pergunta: tá, você tá grávida agora, tudo bem, mas assim, você já usou alguma medicação de uso contínuo? Ah, então, faz uns 2 anos que eu parei losartana, porque aí minha pressão melhorou, aí. Então aí já pode ficar esperta. Você fala: bom, se ela já usava antihipertensivo antes, a chance de ela ser hipertensa crônica e só estar sem tratamento e sem continuidade no segmento dela é muito alta. Então a gente precisa rever tudo isso e perguntar muito bem para elas, porque às vezes elas mesmas esquecem de contar pra gente. A gente tem que ver se ela não começa hipertensão antes das 20 semanas. E para a gente falar que ela é uma hipertensa crônica, normalmente, depois das 12 semanas do parto, né, as alterações fisiológicas maternas vão regredir, elas voltam, né? Elas tendem a voltar. E aí, quando a paciente não tem regressão desses sintomas, não tem melhora, né? E das aferições, ela continua com aferições alteradas mesmo após 12 semanas do parto, a gente pode considerar que ela é agora uma hipertensa crônica, né? Se ela era antes ou não, só vamos saber se ela já apresentava esses valores antes das 20 semanas, mas até que se prove o contrário, a gente vai considerar que sim, certo? Então, até 12 semanas depois do parto, ela poderia ser hipertensa por causa da gestação, porém, se ela não tiver melhora, aí a gente pode considerar que ela se tornou crônica, certo? E aí, para a gente diferenciar de hipertensão crônica leve, ela deve ter a pressão sistólica entre 140 e 159 e diastólica de 90 a 109 e grave se ela for acima de 160, igual ou acima a 160 a sistólica e igual acima a 110 a diastólica. Então, a gente faz a avaliação da gestante antes das 20 semanas, né, durante a consulta de pré-natal de rotina. A gente avalia etiologia e gravidade, outras condições ou possíveis lesões de órgão-alvo. A gente avalia a história obstétrica, isso é importante também, porque às vezes elas são hipertensas na outra gravidez e não tem
segmento depois, né? Ou de repente fazem só uma consulta depois de 40 dias, que não dá ainda as 12 semanas pós-parto, e fica por isso mesmo, e passa desapercebida. E às vezes ela se tornou hipertensa por causa dessa gravidez e a vida passou, sabe assim? Aí vem criança pequena, aí começa a andar, aí a gente leva no pediatra, mas a gente mesmo se cuidar é difícil, né? Então vai passando. E às vezes ela não tem diagnóstico, não tem tratamento, engravida outra vez, e aí chega nessa próxima gravidez hipertensa, sem controle nenhum, que é pior ainda, né? E aí a gente vai definir se é uma hipertensão essencial não complicada, sem lesão de órgão-alvo, porque a partir do momento que a gente descobre que a paciente é hipertensa crônica, né? Estamos lá no pré-natal, vamos fazer uma aferição de pressão, hoje deu 14 por 140 por 90. Doutora, porque eu cheguei correndo, não sei o quê. Tudo bem, então a gente vai te dar um papelzinho, você vai fazer um mapa de pressão. A gente marca a data, a hora e a pressão arterial. A paciente vai, a paciente vai continuar ferindo em casa, a gente orienta a forma correta de fazer isso, qual aparelho correto a ser utilizado, e aí ela vai anotar pelo menos 2 vezes ao dia em horários alternados. O livro fala em até menos, né? Mas eu prefiro que elas fiquem atentas e façam a aferição. Assim, a gente sempre orienta, se você for responder uma questão disso, só você orientar que ela deve fazer aferições em horários alternados por uma semana e trazer para você na próxima consulta, né? Você marca um retorno mais pertinho. Eu já sou um pouco mais nazista com elas, eu prefiro que elas façam aferições uma no período da manhã e uma à tarde, e se possível alguma à noite, para ela fazer, por exemplo, hoje 8 da manhã e 1 da tarde. Então amanhã 9 da manhã e 3 da tarde. Que daí eu falo para elas, a gente tem que pegar que hora que essa pressão tá subindo. Porque se de repente ela tá fazendo alguns picos só de manhã, a gente vai dar medicação de 8 em 8 horas da mesma forma, porque é o tempo de meia-vida da medicação, o tempo de cobertura dela, só que a gente pode esperar pelos picos nos horários em que já está fazendo, entendeu? A gente fica mais esperta para poder fazer esse segmento. Então, a gente vai pedir para ela fazer esse mapa e se por acaso na aferição em casa ela tá tranquila na sua frente, tá só com 140 por 90, 150 por 90, se ela estiver com 160 por 90 menos que isso, a gente pode deixar ela ir para casa, fazer esse acompanhamento no papelzinho e qualquer intercorrência ela entra em contato com você ou com a equipe ou com o plantão, você orienta. Agora, se ela já tem uma medida acima de 160 por 90, se ela já tem. E também considerar se ela teve alguma perda perinatal anterior, né? Então, se a paciente já teve um passado obstétrico ruim, eu tive uma perda gestacional, enfim, não interessa quantas semanas por causa de uma consequência da hipertensão, essa já vai ser uma paciente grave. E aqui, na hipertensão secundária, geralmente já tem lesão de órgão-alvo. Então, o que eu estava falando, né? Se a paciente já tem um diagnóstico de hipertensão crônica, antes das 20 semanas, logicamente, ou se ela já é sabidamente crônica, chega para você, olha, eu já tomo remédio de pressão, mas eu tô grávida e tal. Como é que a gente faz? A gente deve procurar lesão de órgão-alvo, para a gente, inclusive, ter parâmetros para comparação no futuro. Então, a gente já vai pedir um eletrocardiograma, de preferência um ecocardiograma, a gente vai pedir enzimas hepáticas, função renal. Eu vou mostrar para vocês a seguir a sequência de exames que deveria ser feita, mas a gente precisa ter um mapeamento, vamos dizer assim, geral dessa paciente, para a gente saber com o que a gente está lidando, né? Com o que a gente está mexendo ali. E aí, conforme for passando a gravidez, deu 20 semanas, ela descompensou. Então, a gente repete todos os exames e aí a gente tem com o que comparar, né? A gente tem tem um parâmetro, tem uma base ali para a gente fazer as comparações. Porque normalmente a gente não tem. Quando a paciente chega, às vezes ela não fazia acompanhamento, às vezes ela fazia muitos anos que não procurava o cardiologista, então aí a gente vai precisar acompanhar. E se ela tiver hipertensão secundária ou se ela tiver um passado obstétrico ruim, a gente já considera que ela já é uma hipertensa crônica de alto risco, uma gestante de alto risco. E aqui, nas complicações de hipertensão crônica mais gestação, a gente tem a pré-eclâmpsia, né, em até 75% dos casos, infelizmente, porque elas já começam a ter lesão de órgão-alvo, então é muito mais fácil de elas evoluírem para esses quadros. Ela pode ter edema agudo de pulmão, encefalopatia hipertensiva, hemorragia cerebral, infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal terminal.
doença cardiovascular, doença renal, doença crônica e diabetes no futuro, 44 vezes mais chances de doença renal com pré-eclâmpsia superajuntada e descolamento prematuro de placenta, né? Então, são quadros assim consideráveis. E o tratamento, como eu disse para vocês, de preferência, se a gente pudesse escolher, de preferência que a gente faça uma avaliação pré-concepcional, né? Que a paciente, antes que ela tenha, assim, consciência que sou hipertensa, quero engravidar, que ela faça uma avaliação antes. Fala, olha, vou fazer todos os exames antes, vou fazer o eco, vou fazer eletro, vou ver se tem que mudar a medicação, se tem que ajustar. E de preferência que ela já faça a transição para alfa-metildopa antes, que é a droga de escolha, e nós vamos falar disso a seguir, antes de engravidar, porque aí a gente não precisa tá usando enalapril, chegou nas, sei lá, 8 semanas, descobriu, aí sim que vamos transicionar. Não, o ideal é que ela faça essa mudança antes, que ela tenha uma avaliação antes, que ela perca peso o máximo que puder antes para ter o IMC normal, né? Não que ela vá perder além, mas que ela tenha pelo menos o IMC normal, que ela tenha uma glicemia normal, que ela tenha, enfim, um preparo físico bom para tudo isso para a gente não ter grandes interferências pelo fato de ela ser hipertensa e ter pequenas lesões de órgão-alvo já pioradas por causa da gravidez. E a gente tem que sempre perguntar da história obstétrica, como eu disse para vocês, né? Como foi o outro parto, se subiu pressão no outro parto, se teve descompensação, se usou medicação, se teve hemorragia pós-parto, enfim, a gente tem que sempre perguntar essas coisas, porque isso faz toda a diferença, né? Muito mais do que, a minha mãe teve eclâmpsia, muito mais que isso, muito mais do que a história familiar, que elas adoram contar pra gente, né? Doutora, eu tenho medo porque minha irmã já teve, não sei o quê. Muito mais que isso é saber de ela mesma, como que ela mesma evoluiu na outra gravidez, né? Isso é até, vamos dizer assim, mais lógico de ser analisado, porque a chance dela fazer tudo de novo é muito grande. Quanto tempo que ela já tem hipertensão diagnosticada? Quantas medicações ela já usou? Quais medicações? Doses? Se ela já tem doença renal, diabetes, doença da tireoide, algum acidente vascular cerebral, alguma insuficiência cardíaca, sei lá, quais alterações ela já teve, né? E também dos exames, como eu disse para vocês, eletrocardiograma, ecocardiograma, exame do fundo de olho para a gente ver também lesão de órgão-alvo, né, que não deixa de ser, e também a gente já talvez indiretamente fazer diagnóstico de alguma retinopatia diabética aí, talvez ela tenha associado, né, que é muito comum ter as duas doenças juntas, e depuração da creatinina, que a gente vai fazer análise por via laboratorial, para a gente ver se não tem lesão de órgão-alvo, no caso os rins. E o tratamento, né? Para paciente que é baixo risco, doutor, eu sou hipertensa crônica, eu tomo meu remedinho, dá tudo certo, eu faço atividade física, eu me cuido, só que minha pressão não sai disso. É 12,8, 13,8, fica ali. Então, quer dizer, ela não é hipertensa, vamos dizer assim, descontrolada. Ela continua sendo hipertensa crônica, toma o remédio, tá tudo bem, tá controlado. Então, teoricamente, ela é uma hipertensa crônica de baixo risco. A gente poderia acompanhar tranquilamente, ela tem um prognóstico praticamente igual ao da população geral. Tratamento, controle de sódio, né? Sempre orientar aquelas coisas que grávida acha que tem que comer por dois, que pode comer fast food toda semana, que ganha mimo de todo mundo em forma de comida. Sinceramente, é muito bom, só que assim, não é tudo que o estômago aceita. Só aquelas coisas que às vezes a gente tá afim mesmo de comer, né? Assim, muitas pacientes têm isso de não ter um apetite tão legal, de não ter uma digestão tão legal. Então, só consigo comer miojo, por exemplo. Tanto de sal que tem naquilo, tanto de sódio. Então, não é a alimentação ideal, né? De preferência que a gente faça com que essa paciente faça atividade física e acompanhamento nutricional, para não ter, assim, desculpa de falar, nossa, eu não sabia. Porque muitas vezes na consulta é tanta informação, é tanta coisa que elas querem perguntar, que elas querem falar com a gente não consegue dar conta de toda a demanda. Então é ideal dividir responsabilidade também, encaminhar para os outros da equipe multidisciplinar. Não usar mais diurético, né? Porque a gente vai ter uma retenção hídrica própria da gravidez, só que nesse caso a gente já tem uma filtração glomerular aumentada. Se a gente piora isso durante a gravidez, a gente pode provocar uma lesão renal, a gente pode fazer por iatrogenia. Então, o ideal é você suspender diurético, adequar as medicações da gravidez e descontinuar cigarro, né? Claro, isso daí a gente já deveria saber desde sempre, né? Tem paciente que
Infelizmente, tabagista não é o momento de você falar, ó, agora tem que parar completamente. O ideal é que a gente peça para ela diminuir um cigarro por semana, devagar, de repente procurar tratamento psicológico, mas não é fácil. E quando elas têm hipertensão de alto risco, a gente descobriu, de repente, chegou no pré-natal, 9 semanas, fomos aferir, estava 170 por 120 e ela estava com uma dorzinha de cabeça leve, paciente obesa, enfim. O ideal é que você já hospitalize essa paciente, primeiramente porque você tem riscos aí acima de 160 por 90, você já tem riscos de algum evento vascular, por exemplo, né? Então a gente já não pode arriscar de mandar essa paciente para casa. Segundo, que é uma oportunidade de você fazer todos esses exames aí que a gente falou do início de uma maneira bem rápida e você fazer esse mapeamento da paciente rapidinho, né? Você interna, pede todos os laboratoriais, pede eletro, pede eco, claro, depende do serviço também. E já organiza a medicação. Se ela já está internada, você já vai começar a entrar com a metidopa e aí daí 24, ela faz efeito 24 a 36 horas para começar o efeito pleno dela. Então aí pelo menos uns 2 dias de internação para você avaliar com calma e decidir qual medicação vai ser a ideal para mandar esse paciente para casa. Atenolol deve ser suspenso, né? É um beta-bloqueador, só que a gente deve sempre suspender, porque como ele vai diminuir bastante o fluxo, né? Tanto é que o atenolol faz uma bradicardia fisiológica, né? Assim, não prejudicial. A ideia dele é fazer uma bradicardia. Esse acaba sendo um dos mecanismos de ação dele. Só que, se a gente faz baixo fluxo numa paciente grávida, você faz baixo fluxo placentário também. E aí, não chegando sangue na placenta, não chega alimento para o nenê. E aí, o nenê não cresce. E aí, vira uma restrição de crescimento. Então, ideal é suspender. Inibidor da ECA, né, da conversora da angiotensina. Ele não deve ser usado também, porque ele pode provocar anomalias fetais do sistema nervoso central e cardiovasculares, principalmente quando usados no primeiro trimestre. Então, sempre trocar, sempre suspender. Daí a importância de você fazer essa troca até antes de engravidar. Se ela está tentante, já é momento de você fazer essa troca. E o objetivo é manter a hipertensão menor que 150, né, para garantir perfusão placentária também. Não adianta você querer exigir que uma grávida que teve a primeira aferição alterada de 170, de 180, chegue a 90 por 60. Não adianta também você exigir uma coisa dessa. Você tem que tirar ela da zona de risco. Abaixo de 150, ela já está fora da zona de risco, assim. Não é o ideal? Não é o ideal, mas se o organismo dela já é todo machucado, todo lesionado por causa da hipertensão crônica, se você baixa demais, você faz hipoperfusão para esses órgãos também. E daí você está prejudicando os outros órgãos, não só a gravidez. Então, é complicado manejar. E aí, as drogas que a gente usa, né? Não precisa guardar dose. A ideia aqui não é essa agora, tá? Isso daí, para quem for seguir GO, depois, quando a gente estiver num pronto-socorro, né? Nesse momento agora, a gente vai ter essa aula novamente, não comigo, com o professor Cassiano, quando vocês estiverem no 5º ano. Mas o que eu quero de vocês agora? Saber quais drogas são. Não precisa saber dose, não precisa saber quando que usa, qual, como que vai usar, como prescreve. Nesse momento, essa nem é a minha maior intenção. Se você souber que, não, preciso começar a metildopa, se ela tem 140 por 90, quero começar metildopa, você já consegue procurar no bulário, consegue procurar na bula da própria medicação qual que é a forma de prescrever. Isso para mim já está valendo, certo? Então, quando a gente está ali numa hipertensão grave, em tratamento agudo, uma paciente que está acima de 160 por 90, está sintomática, dor de cabeça, alteração visual, dor epigástrica, enfim, tem algum sintoma de alerta também, aí a gente prescreve hidralazina, porque ele é um hipotensor rápido. E aí, geralmente, a gente usa endovenoso, a gente pode usar até 30 miligramas. Geralmente, a gente dilui e vai aplicando 5 ml por vez, né? A gente dilui para 20, vai fazendo a cada 20 minutos, para também não fazer de uma vez, porque não pode, né? Porque senão, se você quiser baixar a pressão da paciente de uma vez, ela vai fazer espasmo, ela tranca o vaso, e aí sim ela vai fazer isquemia, né? Vai fazer uma hipóxia, isquemia, enfim, não é a nossa ideia. Nifedipina, se você estiver num pronto-socorro que não tenha hidralazina ou que a paciente esteja sintomática,
porém consciente, né, com outras funções preservadas, né, tá com uma dorzinha de cabeça, algo que seja controlável, que seja um pouco mais leve, você pode usar nifedipina, 10 a 20 miligramas via oral, a cada 30 minutos. Dá um comprimido, coloca embaixo da língua e beleza. E aí vamos aguardar, certo? No tratamento crônico, estamos no pré-natal, o paciente foi diagnosticado, e o que eu passo para casa? Metildopa, sempre metildopa, a primeira droga. A gente tem que usar sempre de 8 em 8 horas, porque ela é uma droga que tem meia-vida de 8 horas. Não adianta você, não, meu médico me passou só uma vez por dia, porque minha pressão só sobe de manhã. Isso, aí sobe de manhã, você toma o remédio, à tarde não tem remédio, o organismo vai saber disso e vai deixar para subir a pressão à tarde. Então, não, tem que fazer a cobertura completa. É 8 horas? Então, no mínimo 250 de 8 em 8 horas. E aí você pode aumentar até para 2 gramas por dia, né? Você pode até fazer 6 em 6 aí, em casos que são um pouco mais refratários. Nifedipina de 10 miligramas de 8 em 8 horas. E não deu certo somando as duas drogas, você pode ainda somar o amlodipino de 2,5, 5 ou 10 miligramas, né? No máximo de 20 miligramas por dia. E voltando ainda sobre as condutas, né? Avaliação fetal, a restrição de crescimento intraútero, Doppler de artéria umbilical com 28 semanas, para você poder avaliar centralização fetal também. A gente vai fazer pré-eclâmpsia superajuntada. Se ela tiver isso, se ela tiver descompensação depois das 20 semanas e fizer essa pré-eclâmpsia, né, com todos os critérios, a gente resolve depois das 34 semanas, não precisa ficar esperando fazer 37, né, que são os 9 meses, você pode nascer antes esse bebê. Se for uma hipertensão crônica difícil, de 36 a 39 semanas, se ela estiver completamente controlada, de 37 a 39, e nunca é uma paciente candidata a ficar até 42 semanas grávida. Ai, vamos esperar o parto natural. Não, gente, pelo amor de Deus, induz. Não precisa fazer cesárea, mas faça indução interna, coloca, enfim, as medicações já para indução, que seja ocitocina, que seja misoprostol, né, ver o que ela realmente precisa para isso, mas não enrola, porque essa placenta já vem sendo judiada e não é uma placenta que foi feita para durar muito. Se ela já tem hipertensão, então um vaso que já foi bastante machucado. Cuidado com ergoderivados, né? Lembra daquela aula de hemorragia? Que a paciente tenha ocitocina no pós-parto para não ter hemorragia, e depois, se não houver melhora, mais ocitocina até 40 unidades, se não houver melhora, o metergin, né, que é um derivado do ergo. Não deve usar em hipertensa, porque ele contrai todos os vasos do organismo, ele não é seletivo, como a ocitocina, certo? Então, cuidado, optar sempre por ocitocina. Não deu certo, pula para o misoprostol, mas não passa pelo metergin. E a gente mantém a metidopa durante a amamentação, inclusive ela ajuda a produzir leite. E a gente faz um segmento por 12 semanas até depois do parto. Certo de hipertensão crônica, beleza aqui? Então, vamos falar de pré-eclâmpsia. Né? Na pré-eclâmpsia, a gente tem desenvolvimento da hipertensão acompanhada de proteinúria e ou edema generalizado após as 20 semanas da gravidez. E a exceção é a mole datiforme, porque ela acontece no primeiro trimestre. Então, definição primária de pré-eclâmpsia. E aí, antigamente, para fazer diagnóstico de pré-eclâmpsia, tinha que ter proteinúria. Então, o paciente, às vezes, podia ter hipertensão, epigastralgia, alteração renal, já podia ter doença, alteração hepática, mas se não tivesse proteinúria, não valeria, não seria firmado o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Assim, é difícil porque em alguns lugares vocês vão perceber que o protocolo é muito engessado. Se não for aquilo do jeitinho que é, como se soubesse fazer conta só com laranja, sabe? Com maçã, não. Então, se não for daquele jeito, eles não tratam. Eles não fazem nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de acompanhamento. E eu particularmente acho isso errado. Porque muitas vezes a gente não tem todos os critérios, mas quando você começa a tratar antes de ter todos, a paciente já tem uma resposta boa e ali tempo significa muito para ela e para o nenê. Então, muitas vezes compensa você tratar, mas hoje em dia, para eclâmpsia não precisa de ter proteinúria. Pode ser que a paciente já tenha hipertensão, né, depois das 20 semanas e tenha edema
tem hipertensão e tem outros critérios, mas só depois das 20 semanas, só que não tem proteinúria, mesmo assim já é classificado como pré-eclâmpsia. E aí, sobre a proteinúria, como a gente fica sabendo se tem ou não? É muito difícil porque precisa fazer com que a paciente colete urina por 24 horas numa garrafa e ela conserve isso em geladeira. E o que acontece? Ah, não, hoje é o dia da coleta da proteinúria. Então aí coleta de manhã, depois na hora do almoço de novo, depois do almoço mais uma vez. Aí lá pelas 6 da tarde ela esquece e faz um xixi no vaso sanitário. Toda aquela urina que ela coletou durante o dia inteiro tem que jogar fora e começar do zero, tudo de novo. E aí é muito difícil. E a gente também não vai manter uma paciente internada 24 horas com sonda só para poder fazer exame de proteinúria, né? Então, a gente precisava ter um exame um pouco mais claro, um pouco mais fácil de se fazer do que esse, né, para a gente definir proteinúria. E aí eles definiram que a relação da proteína com sobre a creatinina urinária, né, é muito mais fácil. E quando ela dá maior ou igual a 0,3, as unidades tanto de proteinúria quanto de creatinina devem estar em miligrama por decilitro, lógico, e aí a gente consegue definir também que tem proteinúria. Ou então, no exame simples da urina 1, e no exame de urina 1 comum, né, que a gente observa, a gente vê também que tem uma cruz de proteína, já é considerado 30 miligramas. Então, às vezes, quando vem 4 cruzes, a gente já consegue imaginar que a gente tem aí mais de 120, mas ele não consegue determinar, né? Assim, a gente já imagina que 2 cruzes em uma amostra de urina, já sendo multiplicado pelo tanto de vezes que ela iria fazer xixi durante o dia, a gente consegue imaginar que ela teria uma proteinúria de 300 miligramas, mas assim, é só uma suposição. O ideal seria fazer esse exame das 24 horas direitinho, mas é um pouco complicado. E aí, fatores de risco para pré-eclâmpsia, que grávida que pode ter pressão alterada depois das 20 semanas de gravidez. IMC igual ou maior que 35, idade materna maior ou igual a 40 anos, história familiar de pré-eclâmpsia, mãe ou irmã, nuliparidade, né? As primíparas têm um pouco mais de chance, também por a gente não saber exatamente qual é a reação do organismo dela em relação à gravidez. Gestação múltipla, que tem um pouco mais de sobrecarga para o organismo, diabetes pré-existente, porque ela já tem uma lesão vascular prévia, né? Ela já tem como se fosse uma inflamação crônica vascular, pré-eclâmpsia em gestação prévia, síndrome antifosfolípide pelo mesmo motivo de ter como se fosse uma inflamação prévia, hipertensão arterial crônica e doença renal crônica. Então, a gente consegue ter uma noção por que isso acontece, né? Assim, são inúmeras teorias. Tudo que tem muita teoria é porque a gente não sabe exatamente o porquê, né? A gente não tem a verdade ainda. Então, vamos lá. A gente tem, assim, algumas hipóteses para paciente desenvolver hipertensão durante a gestação. Então, existe uma possibilidade, né, uma teoria que na verdade não é muito utilizada, mas ela existe, de que pode haver uma desregulação imunológica. Por que os vasos começam a contrair e começam a se tornar hipertensa a partir de um certo momento? Porque os vasos começam a diminuir de calibre por causa de uma reação imunológica, por causa de uma reação inflamatória disseminada, né? Então pode ter alguma alteração das células T, das células dendríticas, ou então a gente pode ter uma placentação defeituosa, né? Às vezes a placenta não consegue infiltrar, ou então a gente tem um excesso de ação das células NK, dos macrófagos, contra esse citotrofoblasto aí. E ela pode ter um estresse oxidativo placentário que gera uma resposta inflamatória sistêmica. Como a placenta fica ali, o sítio de inserção dela é sempre inflamado, essa inflamação crônica acaba liberando citocinas para todo o organismo, e todo o organismo faz vasoconstrição, todo o organismo faz hipertensão. É uma das teorias, que isso leva mais ou menos 20 semanas para acontecer de uma maneira sistêmica. E a teoria mais aceita, na verdade, é a teoria da placentação, né? Para a gente dizer por que a placenta, como que funciona a implantação placentária, né? Como funciona isso. Então,
a partir do momento que a gente tem implantação do ovo ou zigoto ali no endométrio, ele não simplesmente, e vocês lembram da dona Embrio, né, da professora Maria Helena, não é uma questão de simplesmente adesão, ele tem uma pequena infiltração, né, tem um pequeno entrelaçamento entre esses vasos do endométrio. E são alterações vasculares fisiológicas que precisam acontecer para que a placenta consiga absorver sangue da circulação sistêmica materna, né? E também para que ela consiga ter uma baixa resistência desse fluxo, porque não adianta nada se ela tiver vasos, mas tiver alta resistência. Então, aí nesse momento ela não consegue ter nenhuma absorção adequada de sangue, o fluxo acaba sendo menor do que deveria. Quando vocês pegarem uma placenta na mão, vocês vão ver que ela tem vasos bastante calibrosos e com paredes bem finas, justamente para ter baixa resistência, para passar maior fluxo, né? E essas artérias arqueadas, né, elas vão enviar essas artérias espiraladas para lá, né? E aí elas acabam ultrapassando ali a descida. A artéria espiralada, ela penetra ali na descida, né, que é a camada antes da placa basal, para poder infiltrar o endométrio, para poder dar suprimento aí para a placenta. O que acontece na hipertensão? Essas artérias espiraladas não conseguem penetrar direito e elas são um pouco mais pobres. Então, elas já não levam suprimento direito, né? Então, nessa tentativa de fazer com que essas pequenas artérias que conseguiram ultrapassar levem suprimento adequado, aí vira uma bagunça, né? Porque aí a intenção do organismo é mandar cada vez mais fluxo para mandar cada vez mais suprimento para não faltar nada para a placenta, e nessa intenção acaba fazendo hipertensão no organismo todo. E aí deve acontecer uma remodelação fisiológica das artérias espiraladas, né? Além de elas terem que penetrar pela decídua, elas precisam ser, é como se a artéria tivesse como se fossem digeridas as paredes das artérias. A palavra é bem essa, é como se elas se tornassem um pouco mais finas para que elas se tornem cada vez menos resistentes, para permitir mais fluxo. Mas muitas vezes isso não acontece, ela continua com toda a musculatura dela, com toda a resistência própria, e aí não passa sangue, o organismo tenta fazer isso e nisso ele acaba elevando a pressão arterial do sistema todo. E aí a gente sabe dessa alteração e a gente consegue comprovar isso quando a gente observa lesões obstrutivas nessas artérias. A gente pode ver até a aterosclerose aguda, né? Porque tem lesão de vaso, pode ter uma deposição gordurosa ali. E a gente sabe que gravidez não é hora de fazer exame de colesterol e triglicérides, sempre vai estar mais alterado, né? Por causa das alterações fisiológicas da gravidez. A placentação defeituosa, né, pode ser uma placenta que não teve uma infiltração, uma adesão tão adequada assim endometrial. As espiraladas não têm substituição da camada muscular e elástica, e aí pode acontecer uma disfunção endotelial difusa. Além dessa tentativa de aumentar o fluxo, vai ter novamente uma inflamação disseminada, como se fosse uma reação inflamatória disseminada, e aí mais um motivo para fazer vasoconstrição em todos os outros vasos. E aí, como eu já disse, né, que tem a resposta da inflamação endotelial difusa, tem disfunção da célula endotelial sistêmica, vasoespasmo, né, que provoca hipertensão, e aí a gente tem aumento da permeabilidade glomerular, por isso que acontece a proteinúria, distúrbios da expressão endotelial, né, fatores de coagulação ficam todos alterados, então a gente pode começar a ter coagulações inadvertidas, né, pode disseminar as coagulopatias, desencadear elas aí. E vasoconstrição mais isquemia já pode considerar que a gente vai ter sim uma disfunção hepática também. Existe uma teoria genética que eu só coloquei aqui só para poder citar mesmo que ela existe, né? Que quer dizer que muitas vezes é como se a mãe fosse imune aos fatores genéticos do pai, mas isso não tem uma comprovação tão correta assim. E aí, de repercussão sistêmica, a gente tem as alterações vasculares, como a gente já falou, as alterações cardíacas, de contratilidade miocárdica, edema agudo do pulmão.
De alterações hepáticas, a gente tem necrose hemorrágica periporta, depósito de material fibrinoide nos sinusoides hepáticos, aumento das enzimas hepáticas, pode acontecer até hemorragia intrahepática. É muito difícil acontecer hematoma subcapsular, mas pode acontecer e aí pode gerar uma dor em hipocôndrio direito, mas é raro. Dor em hipocôndrio direito e a dor justamente acontece por causa da distensão da cápsula de Gleason. De repercussão sistêmica ainda, né? A gente tem as alterações cerebrais por causa da pressão de perfusão que fica elevada. A gente pode fazer uma encefalopatia hipertensiva, barotrauma e edema vasogênico, trombos plaquetários podem se acumular na região cerebral, né? Hemorragia cerebral é a causa mais importante de morte materna por causa de hipertensão. E pode acontecer a maurose, que é uma perda temporária da visão. Tem paciente que às vezes conta isso pra gente, que fala, nossa, eu tive tanta pressão alta no parto do meu filho que eu fiquei 2 dias sem enxergar, por exemplo, né? E aí ela pode acontecer temporariamente, depois voltar, né? Essa vascularização voltar aí, essa alteração da retina, e a paciente voltar a enxergar normalmente. Pode acontecer, sim. Ainda das repercussões, a gente tem alterações sanguíneas, né? Trombocitopenia, quando é menor que 100 mil, já é considerado trombocitopenia. Hemorragia cerebral, né? O gasto das plaquetas nos locais da lesão endotelial, numa tentativa de corrigir essas lesões. E aí, onde realmente vai precisar, por exemplo, no momento do parto, a gente não consegue. Pode acontecer hemólise microangiopática, né, o depósito de fibrina e deformação das hemácias. Como tem fibrina depositada na parede dos vasos, na hora que elas vão passando, elas vão se tornando como se fosse uma meia-lua, que são os esquizócitos, né? Ou então elas vão sendo lesionadas. E quando a gente tem esquizócitos na lâmina, a gente tem certeza que é síndrome HELP. Certeza. A gente vai falar dos critérios de síndrome HELP a seguir, mas assim, guardem isso. Quando tem esquizócito, é síndrome HELP, certo? E geralmente as grávidas hipertensas, elas não têm a hipervolemia fisiológica, elas acabam sofrendo tanto justamente por não ter as alterações fisiológicas da gravidez. Entende? E aí ela pode ter contração do espaço intravascular por causa disso, que acaba piorando a hipertensão. E pode ter um hematócrito elevado também. Esses são os meus pezinhos, mais ou menos, com 33 semanas de gravidez. E uma coisa que eu quero dizer aqui, não é toda grávida que tem edema, que tem hipertensão. Às vezes a gente tem um certo, um um preconceito a respeito disso, né? De só ver o edema, já julgar que é uma hipertensão aí, e na verdade não. Muitas vezes é só postural, né? Fica muito tempo sentado, ou fica muito tempo em pé, ou caminha demais, trabalha demais, e aí pode acontecer isso. Principalmente isso acontecer no verão. Ainda sobre repercussões sistêmicas, alterações útero-placentárias, né? A circulação é reduzida em até 60%, infartos placentários maior que 3 centímetros, descolamento prematuro da placenta, sofrimento fetal crônico, aterose aguda, agregação plaquetária, macrófagos com lipídios. E atividade uterina aumentada, ela tem mais chance de trabalho de parto prematuro, porque você tem que imaginar o seguinte, a grávida hipertensa ela é toda inflamada. Tudo nela é como se fosse uma inflamação generalizada e constante, uma coisa que nunca melhora. Então, ela tem todas as citocinas circulantes aí na circulação, logicamente, por bastante tempo da gravidez. Então, ela induz a trabalho de parto prematuro. E outras alterações fetais, né? Porque o fluxo placentário não é tão adequado assim. Então, por faltar fluxo, pode ter restrição de crescimento, pode ter oligodrâmnio, pode ser um bebê pequeno para a idade gestacional. E aqui uma figura que tem no livro Resende, né, que tem um capítulo muito bom sobre hipertensão lá, sobre os fatores genéticos, as células NK, a restrição de crescimento, a proteinúria e as outras complicações que a gente vai falar a seguir. Então, existe pré-eclâmpsia leve e grave, mas na verdade toda pré-eclâmpsia é grave. Você não pode desvalorizar uma paciente dessa assim ou simplesmente amenizar os sintomas dela, né? A gente sempre tem que avaliar os sinais e sintomas e o comprometimento clínico e laboratorial e olhar os critérios a serem considerados, né? Para ser pré-eclâmpsia grave, todas são graves, mas quando a gente analisa uma pré-eclâmpsia grave, que a gente fica pensando nessa paciente pode evoluir para iminência de eclâmpsia, a diferença entre a pré-eclâmpsia grave e a iminência é a confusão mental.
né? Que na iminência já tem uma confusão mental que em breve ela vai convulsionar quando ela entrar em eclâmpsia. Mas na pré-eclâmpsia grave tem os mesmos critérios. Pressão arterial maior que 160 por 110, duas medidas, pelo menos 4 horas de intervalo. TGP, né, enzima hepática, maior que 70, dor no hipocôndrio direito, epigastralgia, oligúria menor que 500 ml por 24 horas, né, de avaliação de débito urinário, creatinina maior que 1,1, e aqui mais um parêntese. A gente sabe que, poxa, mas creatinina, o valor de referência é pelo menos até 1,5. E como que na grávida é assim? Porque elas têm uma filtração glomerular muito acelerada. E se já chegou a 1, então ela é para ser uma creatinina na grávida de 0,5, 0,6. Se a creatinina chegou a 1,1, quer dizer, ela não fez alteração fisiológica materna, ela não está filtrando adequadamente, ela pode ter sim um prejuízo renal. Certo? A gente vai fazer essa análise. Quando a gente vê uma creatinina acima de 1,1, a gente já considera que é uma paciente que já está com sofrimento aí do funcionamento renal. Cefaleia, dor epigástrica, transtornos visuais, cianose, edema pulmonar e náuseas, porque são sinais de hipofluxo, hipoxigenação. Quando a gente tem pré-eclâmpsia superajuntada, paciente hipertensa crônica, diagnosticada ou conhecida, né, diagnosticada antes das 20 semanas, ou que já é hipertensa sabidamente, associada a proteinúria, hemólise, cefaleia, escotomas, aumento das enzimas hepáticas ou trombocitopenia no caso da HELP. Não precisa nem ter todos esses critérios, mas basta que ela tenha uma descompensação das aferições e algum desses critérios para ser considerado pré-eclâmpsia superajuntada. Síndrome HELP, vocês perguntaram se ia ter uma aula só disso e tal, mas assim, eu acho que não vem ao caso, não tem necessidade de ter. O que a gente precisa saber? Uma paciente que tem um pico pressórico, né, que provavelmente é acima de 160 por 90, mas às vezes ela nem tem tudo isso. É muito difícil. Normalmente, quando ela chega no ponto de ter HELP, ela já tem uma elevação acima de 160 por 90 de PA. Mas o mais importante aqui para fechar diagnóstico é a sigla da HELP. Então, hemólises elevated, quer dizer, elevação das enzimas hepáticas com baixas plaquetas e hemólise. Pronto, síndrome HELP. Então, a gente vai ter de exames laboratoriais bilirrubina maior que 1,2, TGO maior ou igual a 60 ou 70, depende da literatura, e plaquetas menor que 100.000. E tem uma chance de morte materna de 20% e morte perinatal de 35%. Então, é uma paciente, assim, com certeza muito grave. Com certeza. Então, não é o tipo de paciente que você manda para casa, não é o tipo de paciente que se acompanha assim. A gente deve sempre começar a pensar em resolução da gestação. Na iminência de eclâmpsia, a gente tem todos aqueles quadros da pré-eclâmpsia mais a alteração de consciência, né? Como eu falei para vocês, ela pode ficar confusa, pode ficar agressiva. E na eclâmpsia, a paciente tem pré-eclâmpsia grave, pode ter convulsão tônico-clônica e pode até entrar em coma, tem eclâmpsia. Existe eclâmpsia, cineeclâmpsia, né? Que quando a gente tem, muitas vezes, o quadro de picos pressóricos e a paciente tem uma crise convulsiva e depois em seguida ela tem outra, né? Geralmente não é uma vez só que isso acontece. E pode acontecer em até 48 horas depois do parto. A gente considera a eclâmpsia pós-parto tardia. E nunca, na sua vida, pelo amor de Deus, nunca você vai colocar diazepam numa grávida convulsionando. A vontade que a gente tem é essa. Vocês devem ter tido epilepsia agora no estágio de emergências ou em algum momento, na neuro, não sei. Porque quando você tá no pronto-socorro, e eu presenciei uma cena dessa semana passada aqui na porta do hospital, eu fui visitar minha avó, que estava internada. E a médica do plantão tava lá na porta, de jalequinho na porta, assim, e eu tava paisando, né? Tava só, assim, de visitante. E aí chegou um carro, assim, cantando pneu, parou, assim, tinha uma senhora convulsionando dentro do carro. Nisso, a acompanhante já desceu do carro, foi chamar ajuda, a enfermagem foi correndo para tirar a senhora do carro. E aí a médica ficou assim, tipo, olhando a crise convulsiva passar. E ele segurando ela, uma convulsão tônico-clônica e tal, né? Mas assim, provavelmente já era uma paciente conhecida, uma paciente epilética e tal. Mas o que a gente precisa fazer nesse momento, num caso de epilepsia? Esperar a crise passar, cuidar para ela não se machucar e pronto. E se for uma grávida epilética? Pode acontecer. Esperar,
virar de ladinho para ela não aspirar nada, para ela não se machucar, nunca colocar a mão na boca, nem com pano, nem nada, porque isso não adianta nada. É melhor que a paciente fique de lado para ela não aspirar secreção e para ela não aspirar sangue e tudo mais. Mas assim, quase nada a fazer, né? Assim, só aguardar mesmo. E nunca no desespero, às vezes dá vontade de você tirar a pessoa da crise, fazer um diazepam, mas na eclâmpsia é tudo diferente. E como que a gente vai saber se ela é epilética ou se é eclâmpsia? Pela história e muitas vezes pelo pico pressórico, que ela vai ter associado, e o quadro laboratorial vai te dizer que tem alguma alteração, porque dificilmente alguém pode acontecer de ela nem ter diagnóstico na vida de hipertensão e de repente convulsionar na sua frente. Pode acontecer, tranquilamente. E se isso acontecer, a droga para se usar nesse momento não é o diazepam, porque senão você vai sedar o bebê e a gente vai perder parâmetro de vitalidade fetal. Então não se deve fazer, certo? A gente vai pedir nesses casos, em todos os outros casos de hipertensão, hemograma completo com plaquetas, creatinina e ureia, ácido úrico, TGO, TGP, desidrogenase lática, proteínas totais e frações, fosfatase alcalina, bilirrubinas e gama-GT, para a gente analisar enzimas canaliculares, né, enzimas biliares ali, glicose de jejum e a proteinúria de 24 horas, como eu já expliquei. E o acompanhamento pré-natal. Conduta resolutiva, quando for igual ou maior que 34 semanas, né? Se a paciente convulsionou, ela tem mais que 34 semanas, a gente faz sulfatação e programa o parto. Ah, a paciente tem 24 a 33 semanas e 6 dias. A gente vai fazer a sulfatação, os hipotensores e vai tentar controlar e manter a gestação até o máximo de tempo que a gente conseguir. Mas as gestantes devem ser sempre internadas e observadas por no mínimo 24 horas. Como a gente faz o sulfato de magnésio? A gente tem os esquemas de Prichard, Zuspan e o Cibai. A gente costuma fazer o Prichard, né, que a gente pode fazer se for numa urgência, é mais prático que seja ele, porque ele é todo intramuscular. Mas o Zuspan é o que a gente acaba mais usando na nossa prática clínica, que é endovenoso, né? Na internação é mais tranquilo de fazer. É uma droga para se fazer sempre em bomba de infusão. Não precisa guardar essa regra agora de saber assim, tô falando essa aula aqui para o 8º período, para o 4º ano de faculdade, então não tem a menor necessidade de vocês guardarem, anotarem no caderninho a droga e a dose e tudo mais, porque isso não é uma questão de prova agora. Eu só quero que vocês saibam o que é para fazer, qual droga é para fazer e qual momento que a gente faz. Então, o sulfato é a partir do momento da iminência de eclâmpsia ou da eclâmpsia, certo? A gente costuma fazer 4 gramas endovenoso. E depois a manutenção 1 a 2 gramas, depende da resposta da paciente, endovenoso, sempre em bomba de infusão. Nas primeiras 24 horas de sulfato, você precisa monitorizar essa paciente muito de perto, porque existe um limite muito pequeno entre dose efetiva e dose tóxica. Então, a gente já começa fazendo com gluconato de cálcio do lado, porque ele é o antídoto. Então, já começa ali no jeito. E a gente começa e tem que analisar também como que a gente vai saber se intoxicou. A gente vai olhar débito urinário, que tem que ser maior que 500 ml, né, durante as 24 horas. A gente tem que fazer reflexo patelar, usar um martelinho lá, avaliar. E também a gente tem que fazer análise dos reflexos da paciente, olhar, fazer todo um acompanhamento de hora em hora. Se ela ainda estiver grávida, batimento cardiofetal, lógico, né? A gente vai fazer também a corticoterapia se ela for menor que 34 semanas, para poder amadurecer o pulmão do feto. A gente administra também o hipotensor de ação rápida, que nesse caso, com a paciente internada, qual seria a melhor opção? Hidralazina, isso daí que você pensou mesmo, hidralazina. E o Ringer lactato para a gente poder hidratar essa paciente. E depois do período inicial, a gente vai pedir os exames laboratoriais. Desculpa. A gente pede exames laboratoriais, a gente repete a proteinúria 24 horas semanalmente. E a medicação hipotensora tem que segurar ali entre 140 por 90 e 150 por 100, mais ou menos assim. E alfa-metildopa, nifedipina, beta-bloqueador e hidralazina são as drogas que a gente vai acabar usando para essa paciente depois no acompanhamento. Hidralazina existe VO, mas não é tão utilizado, então a gente acaba ficando até a opção do beta-bloqueador.
Se a paciente estiver estável, a gente faz cardiotocografia diariamente, né? E o perfil biofísico 2 vezes por semana. A gente tem que sempre cuidar do crescimento fetal, porque, como eu disse para vocês, lesões por causa de hipertensão na placenta vão restringir suprimento para o bebê. Então, isso poderia levar a uma restrição de crescimento. E a Doppler fluxometria fetal semanalmente para avaliar bem-estar fetal. Medidas preventivas, né? Na verdade, a gente tem vários estudos, vários comemorativos a respeito do que realmente a gente pode fazer. Na verdade, eu acho que a gente deveria analisar um pouco de tudo também. Essa é uma área que cresce bastante em estudos, mas eles orientam o repouso, restrição de sal. Restrição de sal eu acho que é super válida, mas assim, fazer repouso, usar ômega 3, vitamina D, usar vitamina D, enoxaparina para todas as hipertensas não é tão válido assim. Então, a gente sabe que a única coisa que é efetiva para prevenir complicação de pré-eclâmpsia ou de hipertensão na gestante, principalmente nas hipertensas crônicas, é o AS e o suplemento de cálcio. E aí a gente prescreve AS para quem? Afinal de contas, para todas as hipertensas, para quem começou com hipertensão gestacional, para as crônicas, a gente vai usar um critério dessa primeira coluna ou 2 critérios da segunda coluna. Então, critérios maiores, né? História prévia de pré-eclâmpsia, trombofilia, lúpus, diabetes, hipertensão crônica ou doença renal, a gente sempre começa com AS. Ou se ela tiver 2 desses critérios, PRIMI para história familiar de pré-eclâmpsia, gravidez gemelar, fertilização in vitro, obesidade, idade materna maior que 40 anos, intervalo gestacional maior que 10 anos e se ela for da etnia negra, que a gente sabe que tem mais fatores de risco. E o AS é de 100 a 150 miligramas por dia. A gente usa um comprimido à noite, né? Ou um comprimido e meio à noite. E o início é em torno de 12 semanas. A gente suspende depois das 36 semanas, porque teoricamente poderia atrapalhar a coagulação no parto, né? Independente da via de parto. Tem uma melhora da remodelação vascular, reduz a incidência de pré-eclâmpsia grave de 80% a 90%, queda de 60% da mortalidade perinatal, queda de 50% na restrição de crescimento intrauterino e queda de 65% dos partos pré-termo. E é uma medicação barata, fácil e tem no SUS. Então não tem grandes índices de alergia à medicação. É super tranquilo de usar. Elas têm bastante receio, porque falam, nossa, vou tomar S grávida, meu Deus. Mas é bastante válido mesmo que essas pacientes usem. E, para finalizar, a suplementação de cálcio, né, que a gente vai usar. A gente tem vários estudos aí que mulheres com dieta pobre em cálcio têm uma redução de 74%, né, dos índices de hipertensão quando elas suplementam, e mulheres com risco elevado de 78%, né, elas evoluem para hipertensão. Então, é bastante válido ter o cálcio em dia durante a gestação. E aí a gente usa 1 a 2 gramas por dia, certo? É outra medicação que tem no posto, inclusive pode ter associação ou não com vitamina D, que também tem uma dose recomendada de 1.000 a 2.000 unidades por dia durante a gravidez. Só para finalizar, o último slide, 11 a 13 semanas a gente faz rastreamento. Se é uma paciente que tem risco aumentado de pré-eclâmpsia, a gente vai classificar o perfil de risco, inicia a prevenção no primeiro trimestre, um AS em baixa dose. A gente, dependendo do caso, a gente pode usar o antihipertensivo junto, né, se for necessário. A gente pode fazer um controle de peso com a metformina também, né, caso ela tenha resistência à insulina. E até heparina e folato em casos um pouco mais complexos, quando há certo problema de trombofilia, né? Outras deficiências aí. Eu espero que tenha dado certo. Boa prova para vocês amanhã ou hoje à tarde, para quem for assistir amanhã. E muito obrigada.